Bayonetta é uma franquia de jogos de ação hack and slash criada pela Platinum Games e publicada originalmente pela SEGA, que ficou conhecido não apenas pela sua gameplay e estética, mas principalmente pela protagonista Bayonetta, uma bruxa super carismática, sensual e extremamente confiante, que rapidinho conquistou o coração dos jogadores. Depois do lançamento do segundo jogo, com os avanços que teve no gráfico e na gameplay, não se tinha muitas esperanças de que a Platinum ela ia lançar um terceiro jogo posteriormente, até que em 2017 ela surpreendeu todos os fãs com um pequeno teaser. Então finalmente começou a grande espera pelo terceiro jogo. Uma boa de uma espera, porque só em 2022 a nossa querida bruxa Bayonetta finalmente retorna. A premissa do Bayonetta 3 ela é bem diferente dos outros jogos, sendo girada em torno do conceito do multiverso, onde uma ameaça que não é nem anjo nem demônio ameaça destruir todas as realidades existentes. Mexer com o multiverso é uma parada muito perigosa e com Bayonetta 3 não foi diferente, né? Deixou a história muito mais confusa, cheio de furos e algumas coisas que ficaram meio que inexplicáveis de uma certa forma, com a história sendo contada de uma forma simples e clichê, até meio previsível. E se você for uma pessoa acostumada com esse tipo de história, você vai sacar o plot twist logo no começo. Mas mesmo a história de Bayonetta não sendo uma das coisas mais elogiadas do jogo, pelo menos a forma de contar a história não mudou. Ela ainda é apresentada em forma de capítulos, assim como nos jogos anteriores, que é uma coisa que eu gosto muito. Como eu sou uma pessoa que joga poucas horas por dia, parar de jogar após concluir um capítulo me dá uma sensação de que eu não tô parando em momentos inconvenientes. Além disso, aquela tela de seleção de capítulos é bem mais bonita e interativa comparada aos outros dois jogos. E mesmo que esse jogo ele tenha mantido um ar um pouco mais sério, ou pelo menos tentado manter, a parte de comédia ainda é a mesma dos outros jogos. O alívio cômico ainda é a parte mais característica da franquia e permaneceu nesse terceiro jogo. Principalmente por causa da nova personagem da Viola, né? Que é literalmente a personagem que proporciona os momentos mais cômicos do jogo, seja por alguma situação inusitada ou simplesmente porque ela é uma bocó. E sim, a Viola é uma personagem jogável e possui suas próprias mecânicas. Por exemplo, diferente da Bayonetta, o Witch Time dela é ativado por um parry, que é ao invés da esquiva perfeita, que é um pouco mais difícil para quem já ficou um pouco mais acostumado com a gameplay da Bayonetta. Além disso, ela possui só uma arma, uma katana que abriga um demônio chamado Cheshire, que é um gato gigante, que é uma referência ao gato de Cheshire de Alice do País das Maravilhas. E diferente da Bayonetta, o Cheshire ele ataca de forma independente quando ele é invocado, o que muda um pouco a gameplay da Viola. Apesar da diferença de gameplay, jogar com a Viola é muito divertido, tipo, mesmo ela não chegando nem aos pés do arsenal de 12 armas da Bayonetta, cada uma com uma invocação. E sim, nesse jogo a Bayonetta ela pode invocar os demônios, que são chamados de Demon Slaves, e diferente dos jogos anteriores, é que você controla eles voluntariamente. Cada um deles tem a própria árvore de habilidade e os próprios combos. E pra quem já era apaixonado nos monstros de Bayonetta, isso daqui é um prato cheio. E além de invocar os monstros, a gente também pode se fundir. A Bayonetta agora consegue se misturar com as armas, virando uma espécie de híbrida ali, meio metamorfo, e isso muda a forma como você se movimenta dentro do jogo. Por exemplo, na forma de arpia, que foi a forma que eu mais usei dentro do jogo, você plana muito e te facilita de alcançar algumas áreas. Na forma de aranha, tu consegue balançar pelos lugares e escalar as paredes. E tem a forma de locomotiva, onde você, vira uma locomotiva que plana. Tem tanta arma que sinceramente eu mal lembrei de trocar ou upar durante a campanha. A árvore de habilidades ela tira um pouco da dinâmica porque você precisa gastar moedas para liberar novas habilidades. E ter que farmar toda vez para você testar uma arma nova é um pouco frustrante e quebra um pouco da dinâmica. E mesmo com a tentativa de inovação na gameplay do jogo, algumas coisas ainda ficaram. Por exemplo, os desafios extras que você encontra no decorrer da fase. Se você for uma pessoa que explora bastante, você vai facilmente achar todos eles, que são os desafios, como os de Muspelheim, que tinha no primeiro jogo, e desafios de combate do Paraíso e do Inferno, que trazem alguns demônios e alguns anjos que tinham nos jogos anteriores, trazendo aquela nostalgia de rever algumas criaturas conhecidas dos jogos anteriores e o desprazer de enfrentar algumas específicas. Uma das coisas que eu mais gosto na franquia são os clímax. Particularmente, os clímax do Bayonetta 2 são espetaculares. Nesse jogo até que faltou um pouco de
de clímax em algumas situações que, se você comparar com o Bayonetta 2, o Bayonetta 2 ele tem muito mais exagero e muito mais coisas, mas nesse terceiro jogo tem um tipo específico de clímax que eu achei surpreendente. Basicamente, quando a Bayonetta enfrenta um inimigo que ela considera muito forte, ela faz um ritual onde ela arranca o próprio coração, não me pergunte como, e invoca uma versão aprimorada dos Demon Slaves, que são maiores e bem mais poderosos. Por exemplo, o Gomorra ele vira basicamente um Godzilla gigante, a Madame Butterfly usa as nuvens como banheiro enquanto taca bolha nos boss, e a minha fase favorita do jogo inteiro, que é a fase da Baalzebub, onde aquele demônio sapo ela se transforma e a gameplay muda completamente para um jogo de ritmo, com uma música que é sensacional. E essa não é a única música memorável. Bayonetta sempre foi reconhecido por ter trilhas sonoras impecáveis. É impossível você sair desse jogo e não lembrar de nenhuma dessas músicas. Apesar de todas essas coisas positivas, o jogo ele não tá isento de problemas, obviamente. Eu dei uma pesquisada no Metacritics para ver quais foram as principais reclamações que teve com relação ao jogo. Dando uma olhada rápida pelo que eu vi, a maioria dos comentários eles falam muito sobre o desempenho do Nintendo Switch e o fato de que o jogo ele pode ter decaído graficamente, o que faz sentido, porque se você pegar e botar a Bayonetta 2 do Nintendo Wii U e colocar lado a lado com Bayonetta 3, você percebe que Bayonetta 2 parece que tem um gráfico bem mais polido, é tudo bem mais bonito. Obviamente não é uma diferença gritante, o Bayonetta 3 ele tá longe de ser feio ou inferior ao 2, mas é fato que a evolução gráfica do primeiro pro segundo jogo foi bem mais nítida do que do segundo pro terceiro, e o primeiro pro segundo teve bem menos tempo de produção. Outra comparação que fazem com os títulos anteriores é as finalizações de tortura, que era uma coisa muito comum no Bayonetta 1 e no Bayonetta 2, que nesse jogo até tem, só que é bem mais leve do que era nos jogos anteriores. Bem mais leve. E eu não acho que a ausência desse tipo de cena tenha deixado o jogo menos adulto, mas é fato que esse terceiro jogo ele tá bem menos apelativo do que era antigamente. O próprio design da baioneta e a ausência de cenas que são sexualmente provocantes causam muita saudade quem já era acostumado com aquele exagero que era nos jogos anteriores. Eu acredito que essa decisão não tenha vindo por parte 100% dos desenvolvedores, até porque os desenvolvedores que fizeram o primeiro e o segundo jogo colocarem uma censura que, por mais que seja opcional, substitui um charuto por um doce, é
deveras suspeito. Outra coisa que também é marca registrada e que eu senti muita falta foi o caos. Esse jogo me passou a sensação de que ele estava bem mais light comparado aos anteriores. Nos jogos anteriores, principalmente no 2, tinha loucura o tempo todo. Além disso, as animações pareciam bem mais fluidas e naturais. Não tô dizendo que nesse jogo não tem. Sim, no Bayonetta 3 tem os seus momentos que são insanos, momentos que eu adoro particularmente. O próprio momento da Baalzebub que eu falei é maravilhoso, por mais que não seja extremamente exagerado. Mas eu senti que faltava um tempero extra, algo que tornasse o jogo mais Bayonetta. O final do jogo também foi uma das principais coisas que os fãs criticaram. A principal crítica foi a forma como a Bayonetta passou o manto para Viola, que para muitos poderia ter sido de uma forma diferente ou até mesmo evitada. Na minha visão, o capítulo inteiro ele foi incrível, épico, cheio de fanservice, cheio de referências. Eu acredito que o final foi algo corajoso por parte do criador. Na cultura pop, vemos muitas tentativas de passar o pano de protagonismo para outro personagem, mas raramente isso dá certo. Eu gosto muito da Viola, mas eu não sei se ela tem o peso necessário para carregar um manto de protagonista de uma nova série. Não é algo impossível de se acontecer, mas é algo que definitivamente, se não for bem feito, poucas pessoas vão engolir. Mas eu acredito que encerrar a trilogia com esse jogo foi uma boa escolha. Ele é um jogo que tem um bom final, é um final respeitoso e, ao mesmo tempo, ele abre portas para uma possível continuação. O que, dado ao cenário atual da Platinum Games, eu duvido que isso aconteça tão cedo. Como você percebeu, esse jogo poderia ter sido melhor em muitos aspectos, mas isso não muda o fato de que ele entregou o que ele prometeu. Aquele hack and slash gostoso, aquela vibe inocência, os personagens carismáticos, muitos desafios e segredos na qual eu nem falei nesse vídeo. Eu não sei se no futuro a gente será agraciado com talvez uma continuação da franquia. O que eu sei é que mesmo se isso não acontecer, eu vou continuar sendo muito fã dessa série e me divertindo sempre que eu parar para rejogar o terceiro ou até os outros dois jogos. Mas por enquanto podemos dizer que Bayonetta 3 é o clímax final da bruxa mais amada dos videogames.